Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 5 de maio, mais um programa Entre Irmãos, que tenhamos aí excelentes reflexões ao longo da noite, que vão nos auxiliar também para a nossa semana, para as nossas metas aí de vida. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que vão nos acompanhar ao vivo. Eu vou ler uma pequena mensagem do Minutos de Sabedoria de Setores Pastorino para iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Não transforme sua prece em peditório insistente. O Pai sabe aquilo de que necessitamos mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. É uma mensagem bem interessante, bem direta também, porque às vezes a gente acredita que Deus tem a obrigação, a espiritualidade de nos atender. E, como a gente já comentou em alguns programas, tudo tem um processo de aprendizado, de evolução, de mudança, então nem sempre aquilo que nós queremos nós vamos alcançar, e até mesmo aquilo que nós precisamos ou desejamos, nós temos que desenvolver essa maturidade para lidar com a paciência, com o processo, com as situações da vida, e lembrar que a prece também é um momento importante para agradecermos, para pedirmos não por nós, mas pelas pessoas que estão ao nosso redor, lembrando que as dores que muitas vezes nós passamos, as frustrações, que até é o tema do programa de hoje, é algo que toda a humanidade compartilha, de uma forma ou de outra, por um motivo ou por outro, mas é algo que faz parte desse processo de evolução que estamos. Assim, eu vou convidando aqueles que sentirem à vontade que possam fechar os olhos. E vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nossos amigos espirituais, que já nos envolvem em uma luz reconfortante, tranquila, que nos serena, nos dá energia, ânimo, e vamos elevando o nosso pensamento todos juntos até as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, que nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muita tranquilidade. Ela que é exemplo de amor, de renúncia, de abnegação, de benevolência, que possamos aprender com ela a olharmos para o próximo com mais simpatia, tranquilidade, com mais generosidade, com mais caridade, que possamos aprender a olhar para as dores do próximo com o mesmo cuidado que olhamos para as nossas dores. Assim, vamos rogando a ela que nos eleve o pensamento até o nosso irmão mais velho, seu Filho amado, Mestre Jesus Cristo, a quem nós agradecemos e louvamos pelo seu Evangelho de luz, por ser esse exemplo de paz, de renúncia, de tranquilidade, que possamos aprender com o Mestre Jesus Cristo a vivermos a vida,
fazendo o nosso melhor, oferecendo o nosso melhor, mas sem esperar nada, sabendo que a vida tem uns processos e que, mesmo que a dor, a sofrimento, alguma circunstância difícil atravesse o nosso caminho, mas que vamos desenvolver a paz espiritual, o equilíbrio emocional e que vamos conseguir lidar com essas dores, com esses processos, nos tornando espíritos mais maduros, mais conscientes, mais desapegados da vida material e dos processos materiais. Assim, vamos rogando ao Mestre que nos eleve o pensamento e nos represente diante do Pai, do Criador de tudo e de todos, da fonte eterna de amor e de harmonia, da causa primária de todas as coisas, a quem somente agradecemos e louvamos por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade, pelo dia de hoje que estamos aqui reencarnados no planeta Terra, que seja feita a vontade do Pai e não a nossa, e assim vamos agradecendo e louvando o Pai com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja, graças a Deus, e vamos dando licença para as reflexões da noite de hoje. Que seja sempre feita a vontade do Pai e não a nossa. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as frustrações. Separamos um texto do site Momento Espírita, momento.com.br, o site. E o título dele é As Frustrações do Homem Moderno. Grande parte das pessoas na sociedade atual é infeliz. Muitos são os estudos feitos para se descobrir as possíveis causas da infelicidade do homem moderno. Todos apontam para o grande causador de tudo isso, o próprio homem. Trazemos ao nascer um plano de felicidade. Basicamente, são 3 motivações que nos levarão a uma satisfação pessoal, se as conseguirmos manter ao longo da existência. Uma delas é ter um relacionamento pessoal satisfatório. Outra é poder ser útil na comunidade em que vivemos e, por fim, crescer como indivíduo, alcançando a autorrealização. Se conseguíssemos atender a esses apelos do nosso interior, jamais nos sentiríamos infelizes. No entanto, há apelos muito fortes que a sociedade impõe como sendo indispensáveis. Ter muito dinheiro, ter fama e ser fisicamente atraente. É quando entramos na luta por essas conquistas que muitas vezes nos infelicitamos. Isso porque nos esquecemos das aspirações íntimas e desejamos conquistar o que a sociedade convencionou chamar de homem bem-sucedido. Para subir na vida, chegamos a não nos importar em passar por cima do semelhante, matando uma de nossas motivações íntimas, a de ter um bom relacionamento pessoal. Deixamos de ouvir a voz da consciência que nos chama à utilidade, junto à comunidade, e lutamos por algo que nos confira status e fama. Para nos mantermos fisicamente atraentes, nos impomos regimes cruéis, cirurgias e uso de certas drogas. Quando o corpo físico cobra seus tributos, cabe-nos enfrentar enfermidades e distúrbios variados. Não nos damos conta de que quanto mais lutamos para ter, mais nos esquecemos de ser e mais ficamos infelizes. Os que conseguimos conquistar posses materiais, fama e uma boa aparência, empregamos o tempo e a saúde para mantê-los. Os que não logramos realizar esses sonhos estabelecidos pela sociedade, ficamos frustrados por nos julgarmos incapazes. Jesus, o excelente psicólogo da humanidade, recomendou que empregássemos esforços para conquistar bens que nem a traça nem a ferrugem consomem. Esses bens são as virtudes do Espírito, que nos seguem pela eternidade afora.
Assim, quando entendermos que o dinheiro é meio e não fim para ser conquistado a qualquer custo, colocaremos esse bendito recurso a serviço do progresso próprio e dos nossos semelhantes. Não vos inquieteis pela posse do ouro, recomenda Jesus. E na parábola do rico fazendeiro, que só se importava em encher os celeiros de forma egoísta, adverte: insensato que sois. Ainda esta noite te exigirão a alma. Jesus, portanto, não disse que temos que desprezar os bens terrenos, mas ensinou que eles ficam aqui, quando daqui partirmos, e que não vale a pena ganhar a vida e perder-se a si mesmo. Valemos pelo que somos, não pelo que temos ou pela nossa aparência física. As virtudes são os tesouros mais preciosos que podemos conquistar. Lembremos de que nada vale a pena se tivermos que abrir mão da nossa dignidade, da nossa honradez ou dos nossos valores nobres. Esse texto ele é da redação do Momento Espírita, com base no texto do livro Por que Fazemos o que Fazemos, de Edward Deci, edição Negócio, 24/1/2022. Que texto interessante, né, Hugo? Para falarmos um pouquinho sobre as frustrações, então eu te convido a iniciar as suas considerações e a partir daí a gente vai conversando um pouco. É um texto bem interessante e que, né, já traz um ponto inicial de reflexão que, de certo modo, né, para todos nós vivermos a vida é fácil, né, nós não precisamos de muitas coisas, né, nós precisamos basicamente de bons relacionamentos, né, de comida que seja o suficiente para nos alimentarmos, água, né, um ambiente seguro, né, um lar, mas, né, ao longo do processo evolutivo, né, da sociedade, principalmente da visão material, nós foram criadas, né, e estamos criando novas necessidades. A maioria dessas necessidades não são necessidades reais. E quando a gente olha, né, para a sociedade, a gente vê que nós temos, né, uma série de necessidades, e aí vem, né, a própria cultura da ostentação, da comparação, né, do materialismo, da riqueza, né, de nós muitas vezes atribuímos nosso valor sobre, né, o nosso status social ou, né, a posição que estamos na empresa ou em algum lugar. Então, tudo isso vai gerando pressões e vai gerando, de certo modo, uma deturpação desse processo, que nós vamos nos alienando, nós vamos, né, nos colocando uma bagagem maior do que a gente precisa. Claro que, como bem o texto, né, que a Amanda leu comentou, nós não somos contra, né, a pessoa buscar uma posição, uma melhoria social, uma melhoria financeira, né, ou dentro da vida dela ter algum tipo de conforto material. Não tem problema nenhum nós buscarmos isso ao longo da nossa jornada, mas desde que a gente saiba os pesos corretos. Tem muitas pessoas hoje que, em busca disso, estão passando por cima de outras pessoas, estão destruindo a sua moralidade, estão destruindo, né, o seu futuro espiritual, estão, né, pagando qualquer preço por essa realidade, e mesmo que alcancem esses objetivos, porque naturalmente no processo da vida, né, nós vamos envelhecer, em algum momento vamos falecer, desencarnar, né, podemos passar por doenças, por processos complicados, isso não vai se sustentar para sempre. Nós vamos passar por mudanças, a vida é feita de mudanças. Então, as frustrações, elas fazem parte do nosso processo de aprendizado, né? Quantos nãos nós já ouvimos e vamos ouvir ao longo da vida, em todas as áreas, né? Até nas áreas materiais, né? Para o desenvolvimento de uma carreira, de uma profissão, no estudo, na adolescência, na vida adulta. O não, né? Até a gente costuma brincar, né? O não é o padrão, né? O não é que todo mundo já espera receber. Então, né, nós queremos algum objetivo, nós vamos ter que passar por uma série de nãos,
né, para até talvez conseguir um sim, para conseguir desenvolver uma habilidade, para conseguir desenvolver, né, uma carreira, para desenvolver, né, a nossa família, a nossa vida. Tem várias áreas da sociedade que, né, não tem nada garantido, nós vamos ter que trabalhar, e tem um lado que eu sei que é difícil, porque né, em algum momento todos nós percebemos que a vida é essa luta, né, essa luta constante, ou né, para se ter algo, para conseguir manter a família, para conseguir pagar as contas, para conseguir às vezes juntar um dinheirinho ali. Para quem está no outro aspecto, né, dos desafios materiais, aqueles que têm muito dinheiro, às vezes é para manter, para não ser roubado, ou para, né, conseguir de alguma forma capitalizar esse dinheiro. Então, todos os aspectos da vida têm desafios. E aí, né, esse é um dos convites desse mundo de provas e expiações, do nosso processo evolutivo, é que a gente aprenda a lidar com as frustrações de maneira madura. Ou seja, o que, né, depende do outro, depende da Amanda, depende de outra pessoa, né, eu vou desenvolver a maturidade, eu sou convidado a desenvolver a maturidade para entender que a Amanda pode não querer, a Amanda pode não gostar, pode não concordar comigo, e está tudo bem, porque eu não vou depositar, né, nesse sentido de ela é obrigada a fazer as coisas para me agradar, ou ela precisa aceitar a minha visão, né? Então, isso é uma maneira de trabalharmos a frustração, no sentido do outro, né? O outro é livre para fazer as escolhas dele, e eu tenho que ter a maturidade para entender. E, né, do outro lado também tem as frustrações que são geradas por mim, pelas minhas percepções, pelas minhas escolhas, pelas minhas boas ou más decisões. Então, conforme a gente vai desenvolvendo a maturidade, nós podemos, e todo mundo pode, criar uma vida mais tranquila, mais leve, né, dentro das suas possibilidades, porque existe uma infinito de variações, tentar criar, né, uma vida financeira mais equilibrada, uma vida familiar mais equilibrada. Não quer dizer que não vamos ter perrengues, problemas, momentos de incerteza, mas nós vamos tentar, dentro da nossa possibilidade, diminuí-los. Mas para isso também, né, junto com como lidar com as frustrações, depende dessa visão. O que nos guia? É uma visão espiritual? É uma visão de um processo? Como a Amanda bem disse no começo ali, né? Eu tenho objetivos, eu tenho uma visão, né, de como eu desejo ser, das virtudes que eu desejo desenvolver, das minhas relações com as pessoas, ou eu tenho uma visão materialista, egoísta? Não, eu estou numa competição, tenho que passar por cima de todo mundo. Se alguém conseguir algo ali, né, talvez eu vou usar o que for preciso para tomar aquilo, ou para estar numa posição melhor que aquela pessoa. Então, muito dos nossos problemas, das nossas frustrações, também vem disso, da comparação, né, não só da comparação social, mas às vezes das pessoas de, olha, tem tal pessoa que tem uma virtude, eu tenho algo e eu gostaria de ter, né, e aí eu né, projeto aquilo, eu me frustro porque eu não tenho aquilo, e não tenho, né, às vezes, a paciência para trabalhar, para conquistar aos poucos, ou até mesmo para aceitar que talvez aquilo que aquela pessoa tem faz parte do pacote de provas, de desafios que aquela pessoa tem. Eu não preciso, talvez, daquilo. Ou talvez, mesmo que eu tivesse, eu não seria feliz. Ou eu estaria muito complicado, porque seria algo que eu não saberia lidar. Aquela pessoa, ela sabe lidar com aquilo. E nós não fazemos esse tipo de comparação. Na maioria das vezes, nós só pensamos nas coisas boas que os outros têm, que nos faltam, ou naquilo que parece ser bom, mas a gente não pensa nos sacrifícios, né, nas escolhas, nas renúncias, e aí nós acabamos ficando frustrados, e muitas vezes até, e esse é um ponto perigoso, né, tomamos decisões baseados nesses aspectos, né, ou seja, no que eu vou fazer para alcançar aquela visão. Então, nós vemos a sociedade muitas vezes, né, fazendo isso, não temos que pagar qualquer preço, né? Não importa os meios, o que importa é o fim. Ou seja, nós vamos ser egoístas, vamos ser, né, prepotentes, arrogantes, vamos muitas vezes fazer coisas que não são legais para a nossa evolução espiritual, porque eu quero o resultado a qualquer preço. E aí nós vemos uma sociedade extremamente egoísta, né, extremamente vaidosa, prepotente, iludida, porque ela está tomando essas decisões para tentar
né, lidar com essas frustrações, lidar com essas expectativas que muitas vezes são irreais. E aí vem, né, o convite da doutrina espírita, né, do texto e dessa reflexão de hoje, para nós darmos um passo atrás, para nós pensarmos, será que eu estou setando, né, configurando, definindo expectativas realistas? Será que minhas frustrações não são geradas por uma miopia, por uma visão minha que está deturpada? Né? Será que eu não estou configurando muitas coisas irrealistas na minha vida? Então, essas reflexões são importantes, porque senão nós vamos nos tornar naquele famoso clássico, né, o Dom Quixote, que ele vinha em moinhos de vento, dragões, né? Nós vamos sempre perseguir moinhos de vento, nós sempre vamos estar nos iludindo com a realidade da vida. E uma vida simples, né, ou uma vida em que nós buscamos mais esse equilíbrio, esse pé no chão, né? Claro, vamos buscar por algo melhor, vamos trabalhar, vamos estudar, mas vamos entender os processos da vida sem passar por cima de ninguém, sem destruir nada, né? Sem ter esse egoísmo exacerbado, nós vamos conseguir ir muito longe. Né? E vamos também ter um equilíbrio, porque muitas vezes, né? Quantas vezes já não aconteceu na nossa vida de, eu quero tal coisa, e aí eu consigo aquilo que eu quero. Agora não tem mais aquele gosto. E aí eu vou atrás de outra expectativa. Isso é muito natural, nós nos adaptamos rápido a tudo, né? As coisas ruins e principalmente as coisas boas. Então nós nos adaptamos muito rápido. E às vezes a gente coloca uma meta no futuro, né? Uma meta ali, eu quero tal coisa. Quando a gente alcança, vem um vazio. Né? Por quê? Porque tudo isso são metas, muitas vezes, materiais, né? Ou são percepções que nós criamos. E, às vezes, a gente poderia se sentir bem com muito menos. Então, né, esse é um ponto que todos nós, né, devemos tomar muito cuidado, porque a nossa sociedade ela é cheia de fazer isso. Eu tenho um celular. Não, agora eu preciso de um modelo novo, porque tem XPTO, tem um recurso novo. Às vezes eu não vou nem perceber no meu dia a dia a diferença, mas eu quero. E aí serve para o celular, serve para o carro, serve, né, para tudo na nossa vida, para a profissão. Né? Claro que podemos evoluir, mas há necessidade real disso? Né? Realmente, né, será que, por exemplo, né, a troca do carro vai me trazer mais paz ou vai me trazer mais dívida? Né? Será que eu vou dormir melhor com essa dívida a mais? Será que eu preciso dessa dívida? Então, né, isso é uma coisa material, mas também tem um lado espiritual. Será que as minhas relações com as pessoas não estão muito baseadas nesses ganhos materiais? Né? Eu não estou passando por cima de pessoas, né, em busca desses planos que eu tenho? Então, nós temos que colocar, né, ou as próprias relações. Será que eu não estou conseguindo ter relações de qualidade porque eu estou focando muito nas coisas materiais, ou, por exemplo, né, vamos imaginar eu e a Amanda aqui, sei lá, nas frustrações que eu tive com a Amanda, por exemplo, em vez de estar focando nas coisas boas que eu tenho com ela, né, lembrando que ela está mudando, eu estou mudando, né, nós não somos os mesmos. Então, será que não tem essas percepções? E nós, muitas vezes, estamos, ao longo da nossa jornada, complicando a nossa vida, criando, né, mais frustrações, criando mais coisas para a gente reclamar do que para a gente agradecer, como disse, né, a gente estava comentando ali no início, né, a oração. Por quê? Porque muitas vezes eu estou focando muito no que me falta e nem estou curtindo tanto o que eu tenho, o que eu já conquistei, né, o meu dia a dia. Então, esse também é um dos mecanismos para eu combater a frustração. Beleza, né, tem algo que eu acho que é interessante, que eu quero, ou uma meta que eu coloquei para a minha vida, para o meu futuro. Tudo bem, eu vou trabalhar dia a dia, mas enquanto esse futuro não chega, que pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 30 anos, como eu estou hoje no presente, eu estou feliz agora, né, eu estou bem agora, eu estou usando o máximo que eu posso das coisas que eu tenho, né, e aproveitando os relacionamentos com as pessoas que eu tenho hoje, porque às vezes eu estou postergando ou projetando um futuro que quando ele né, acontecer, ele não vai ser tão diferente do presente, psicologicamente para mim. Por quê? Porque eu estou usando a mesma régua. A minha régua já está torta hoje.
daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ela vai estar torta do mesmo jeito. Então, muitas vezes, né, eu costumo até falar que tem a ver com né, o óculos lá que eu dou o exemplo, né, o filtro. Qual é a visão que eu estou tendo? Muitas das nossas frustrações também são um pouco dessa lente, né, desse filtro. Eu estou com uma camiseta branca, tem uma mancha preta nela, pequenininha, mas eu estou incomodado com a mancha preta nessa camiseta branca. Né? E muitas coisas na nossa vida é isso. Né? Nós temos uma série de potenciais, uma série de ferramentas, de possibilidades, mas a gente está focando naquilo que não está do jeito que a gente queria. E às vezes é um detalhe tão pequeno, mas por quê? Porque nós já estamos nos viciando nessa visão deturpada. Nós já estamos meio que viciados na reclamação, né, na comparação, na inveja, né, às vezes de projetar a coisa ou ficar insatisfeito com aquilo que conquistamos, porque ou alguém, né, conquistou algo maior, ou porque a gente acha que está faltando, e às vezes até pode estar faltando, mas é um processo. Se eu não conseguir hoje né, me sentir tranquilo com o que eu tenho, com o que eu construí, como eu vou dar o passo para construir outras coisas? E às vezes a gente fica nessa corrida sem fim, né, em todos os aspectos da nossa existência. E é natural que venha a frustração, o próprio egoísmo. Às vezes eu estou tão focado em mim, nas minhas coisas, que eu não estou criando, não estou perdendo a oportunidade de, por exemplo, né, conversar com a Amanda, conversar com outras pessoas, ter trocas de informação, ter outros momentos. Por quê? Porque eu estou tão fechado ali no meu mundinho que eu não consigo ver que tem outros mundos, tem outros desafios, tem outras circunstâncias. Às vezes sair também do contexto, né, passear, bater perna, andar, né, ter o contato das coisas simples da natureza, porque tudo que eu quero tem que ser caro, tem que ser pago, tem que ser no shopping, tem que ser grife, né, tem que ser, não pode ser uma coisa simples, não pode ser uma coisa barata, né? Por que eu seto essas, né? Eu sempre estou esperando essas coisas muito caras, muito chiques, porque está sendo vendido para a gente isso. Estão colocando na nossa cabeça essa visão. E aí vem Jesus Cristo, né? Vem a espiritualidade nos mostrar, nós precisamos de muito pouco, quase nada para a gente ser feliz. Só que a gente projeta tanto fora, né, tanto nas coisas, nas circunstâncias, que a gente cria um checklist infinito de coisas que a gente precisa para falar, não, agora eu estou bem, agora eu estou satisfeito. Sendo que muitas vezes, né, essa frustração, ela vem, né, dessas coisas, né, da falta dessas coisas simples, o contato com a natureza, né, contato com a família, com as pessoas, ter uma rotina mais saudável, que às vezes ela não está saudável. Pode ser pelo trabalho, mas pode ser porque a gente se cobra demais, né? Porque a gente sempre reclama demais, porque a gente está brigando demais com os colegas de trabalho, com outras pessoas, né? Ou com o chefe, ou com o que a gente não gosta na empresa. E aí, quando a gente começa a olhar isso, né, tem tantas coisas que a gente poderia falar, não, tá bom, deixa estar, né? Ou deixa eu fazer meu melhor aqui, mas eu entendo que as pessoas não, né, são diferentes. Às vezes também meio que baixar um pouco o padrão nesse sentido de cobrança, de expectativa. Isso também ajuda a gente. Né? E tem um outro lado também, que igual a Amanda falou, né, como último comentário aqui, que eu achei interessante, né, que às vezes a gente projeta, eu preciso estar em forma, né, no sentido de, né, galã de novela, preciso estar, né, com muito dinheiro, preciso, né, andar de tal forma, e às vezes não. Né? A gente pode fazer um exercício para se sentir bem, pode até mesmo conseguir, talvez, chegar nesse shape de um galã, mas em coisa de anos, não de uma vez só, não a qualquer preço, não tomando qualquer substância, usando qualquer coisa, não. É uma construção, é um processo, criando hábitos novos, né? Beleza, de vez em quando eu vou, né, ter uma roupa melhorzinha, tranquilo, legal, porque eu gosto, mas não vou, né, me enfiar em 1000 parcelas de sei lá quanto para mostrar para o outro que eu me visto bem. Eu não preciso disso. E aí a gente vê o quanto de ilusões que a gente cria na nossa vida que geram essas frustrações, porque eu vejo o outro, né, fazendo uma coisa, eu quero fazer, né? E eu, às vezes eu nem penso, às vezes, né, beleza, o outro pode estar curtindo, pode também não estar curtindo, pode ter feito, mas não, normal para ele, né? E aí a gente projeta muito essa expectativa, né,
Quando eu fizer tal coisa, eu vou ser feliz, né? E aí também está uma ilusão, né? Um dos convites, digamos assim, da espiritualidade, né? E que a gente, de certo modo, vê com aquela, né? O hábito que faz o monge. Se eu tiver os hábitos certos na minha rotina, no dia a dia, mesmo que seja uma rotina simples, eu vou ter um grau de satisfação muito bom, eu vou ter alegria na minha vida, porque a alegria, ela vem de coisas muito simples. E quanto mais a gente complica essa busca da felicidade, mais a gente se frustra, porque aí depende da economia, depende do presidente, depende do salário, depende de não sei o que, de não sei o que lá. Só vai complicando, a gente vai perdendo o controle. Se a gente fizer o contrário, como bem disse a mensagem, qual é o nosso comportamento com as pessoas ao nosso redor, conosco mesmo, né, com a nossa moralidade, com a nossa consciência, com os nossos hábitos no dia a dia, né, como a gente vê o nosso dia a dia, a gente conseguir arrumar aí, né, essa parte, a gente já vai ter muita satisfação de falar, não, beleza, meu dia foi corrido, mas eu estou bem, foi um dia tranquilo, realizei coisas, fiz o melhor que eu podia, né, dentro da minha vida. Sou satisfeito com o que eu tenho sonhos, tenho metas, mas estou trabalhando de uma forma saudável, né, com ética, com moral, para conquistar aquilo, né, estou me precavendo para o futuro, sei também que pode acontecer de amanhã não estar mais aqui, tudo isso ficar para lá, e está tudo bem também, porque eu estou trabalhando a minha mente para isso. Então, quando a gente, né, pensa dessa outra maneira, às vezes a gente pode chegar à conclusão, não, peraí, não precisa de tudo isso não, a vida é bem mais simples, né? Eu que estou deixando que compliquem a vida, porque de certo modo é isso que a sociedade sempre faz, né? Ela complica a nossa existência, coloca mais demandas do que nós realmente naturalmente temos. Mas eu vou passar a palavra para a Amanda aqui para que ela coloque as reflexões dela, né, as visões dela sobre esse tema também. É interessante essas colocações, Hugo. Acredito que eu vou acrescentar algumas coisas, mas nada muito diferente do que você trouxe, não. Para mim, assim, expectativa está relacionado à comparação também, né? Então, às vezes a gente se frustra porque a gente se compara mais do que o necessário. E isso em todos os campos da nossa vida. O texto fala bastante sobre as imposições sociais, né? O que a sociedade espera de cada um de nós. É o status financeiro, é o cargo, de repente é a viagem, é a casa, é a roupa, é o tipo de relacionamento, né? É ser ali a pessoa do comercial de margarina, né? Tudo perfeito, ganhando bem, vestindo bem, dirigindo um bom carro, quando na verdade, se a gente for olhar com os olhos do espírito, essas coisas materiais, elas são indiferentes para o nosso desenvolvimento. Eu não preciso ter o emprego X para eu desenvolver o meu espírito. É claro que isso também não nos coloca numa posição de acomodados, né? Porque às vezes também a gente falar sobre o espiritismo e dar um exemplo, como o Chico Xavier, que passou pelo mundo e não acumulou nada que fosse riqueza material, ele se preocupou em ajudar as pessoas, em trabalhar na seara espiritual. Às vezes alguns distorcem isso e falam, então eu não preciso fazer nada. Já que Chico Xavier era pobre, não fazia nada assim para desenvolver o intelecto, né, nesse aspecto, faculdade, estudo, então tá tranquilo para mim, eu não preciso fazer nada. Quem dera se nós estivéssemos 1% próximos do que Chico Xavier fazia. Porque ele já tinha tanto desenvolvimento moral, que não precisava olhar para essa parte, porque essa parte certamente já foi desenvolvida em outras vivências. A vivência dessa vez era mais a missão mesmo de ajudar os necessitados. E para isso, o jeito simples, o trabalho ali todo dedicado nos centros, em psicografia, era fundamental. Por isso que essa parte de intelecto pode ter ficado um pouco mais de lado nesse aspecto, mas não que ele não tinha isso desenvolvido no espírito dele, muito pelo contrário. Então, todos nós precisamos lembrar que a gente está muito longe disso. Por isso que a gente tem que arregaçar as mangas e tentar chegar aos pés dele, ou de qualquer outro espírita ou representante do espiritismo que tenha tido um trabalho de fato, que fez algo de fato para tentar contribuir para a sociedade, para a humanidade, para os mais sofridos, enfim.
Então, às vezes, acredito que frustração, na maioria das vezes, está relacionado ao desalinhamento. A gente não está alinhado com o que está acontecendo ao nosso redor. Mas eu não estou falando do redor lá fora, no jornal, na revista, eu estou dizendo do redor da minha vida. Às vezes eu espero algo do Hugo, e aí eu me frustro porque o Hugo não fez, mas assim, ele me prometeu que faria? Não. Ah, mas a expectativa foi minha, então talvez eu estou com uma expectativa desalinhada com o que o Hugo me oferece. Ah, Amanda, mas a gente não pode ficar assim, tem coisas que são básicas na relação. Concordo. Para isso, a gente tem que alinhar as expectativas. Em qualquer relacionamento, você precisa sentar com o outro e entender o que você espera. O que eu consigo te oferecer, o que não vai dar. Isso daqui é o meu limite, isso daqui eu posso flexibilizar, isso, ok, aqui a gente não tem, mas a gente constrói junto. Falando de relacionamento amoroso, por exemplo, quando a gente pensa no trabalho, é a mesma coisa. Eu estou numa empresa, lá tem uma estrutura de crescimento, não tem, o salário me atende, a rotina está muito excessiva, tem muita demanda, não tem, isso está de acordo com o meu momento. De repente, essa empresa é o nosso momento atual. Hoje eu estou nela. Amanhã eu vou procurar algo melhor, tranquilo. Então, a gente já lida com... Vou alinhar aqui a minha expectativa do momento para não ficar frustrada. Porque não adianta eu estar num ambiente que não me proporciona um crescimento e cobrar o outro pelas minhas frustrações. O outro não tem responsabilidade sobre as minhas frustrações. E assim como em relacionamento amoroso a responsabilidade é nossa, de alinhar tudo, deixar tudo bem claro, no relacionamento profissional a gente também tem esse papel. Quando a gente entra na empresa, já não é, nos é passado, né? A rotina, o dia a dia, pacote de um monte de coisa, e a gente dá o aceite ou a recusa. Às vezes esse aceite é temporário, e até a gente conseguir algo melhor, tá tudo certo. Às vezes não é tão temporário, a gente entra e pretende ficar lá um tempo até se preparar para algo melhor. O importante é lembrar que nós precisamos estar alinhados com esses departamentos, né, da nossa vida que nós atuamos. Porque às vezes é muito comum a gente ver alguém reclamando de outra pessoa. Ah, fulano fez isso comigo. Fulano, às vezes o fulano faz aquilo com você a vida inteira. Não estamos dizendo que é legal o que é feito. Estamos dizendo que, assim, calma lá, em que momento que isso ficou para lá, que isso ficou desalinhado, que isso não foi tido como, olha, isso daqui eu não aceito. Isso aqui não é legal. Eu vou me frustrar, eu vou ficar chateada, não vai dar certo. Então, a gente precisa também aprender de uma forma positiva a impor os nossos limites e saber que dentro de cada relacionamento que nós temos, de cada ambiente que façamos parte, existe um papel a ser cumprido da nossa parte e existe algo também que a gente espera do outro, que o outro vai nos atender ou não vai nos atender. Que aí a gente começa a entender um pouco mais que às vezes as frustrações estão relacionadas porque a gente está viajando na maionese. O outro está falando uma coisa, a gente está esperando outra completamente oposta. E aí isso pode dialogar um pouco até com uma certa imaturidade da nossa parte. Porque tem relacionamento que já fica muito claro o que é esperado. Né? E às vezes a gente está esperando ali um conto de fadas e não vai ter um conto de fadas. O texto fala bastante sobre isso, né? Sobre como que é a nossa vida aqui. A gente pensando no plano terrestre, nós estamos num plano de provas, de expiações, não é um plano de sombra e água fresca. Às vezes a gente quer viver de férias, a gente quer viver descansando, quer viver sem nenhum problema. É errado querer? Não é errado querer. A gente pode, mas será que a gente merece? Será que a gente construiu uma bagagem para poder ter essa vida extremamente tranquila e equilibrada? Eu digo com sinceridade, total certeza, que esse equilíbrio tem mais a ver com a forma que a gente reage às coisas do que as situações em si. Porque acredito que nenhum espírito vai ter uma vida toda tranquila e equilibrada, mesmo que a gente ainda pense, mas e os afortunados? Também vão ter as suas questões. Também vão ter os seus vazios, também vão ter os seus calcanhares de Aquiles, as suas fragilidades. O pobre tem as questões, às vezes o pobre olha mais para o material, porque é o que mais faz falta, entre aspas, né? Se eu tivesse muito dinheiro. E às vezes quem é rico
já tem esse excesso, então vai pensar em outros aspectos da falta, outros vazios que o dinheiro preenche. Então, eu quero isso, eu tenho. Eu quero isso, eu tenho. Eu costumo brincar que o pobre, às vezes, ele fica mais ocupado fazendo essas metas, né? É a viagem, é a troca de alguma coisa, é a compra de alguma coisa, isso dá um gás para a gente acordar e fazer as coisas. E às vezes quem é muito rico não tem essa questão, então tem algum outro tipo de responsabilidade envolvida. A pergunta é, nós estamos fazendo as coisas por nós ou pelos outros? Porque o texto também lembra das frustrações, porque a gente se espelha nos parâmetros do mundo. E o mundo sempre vai ir nessa onda material. Sempre. Sempre. Você é julgado pela sua profissão, você é julgado pelo seu status, por estar ou não empregado, por ter ou não um carro, por ter ou não uma casa legal, por fazer quantas viagens no ano. Então, o mundo, ele sempre vai para essa vertente. Cada vez mais, o mundo é materialista. A gente é convidado sempre a consumir, nós somos produtos disso. Nós somos produtos do consumo. Nós somos números para as empresas. Então, é fundamental que lembremos sempre de que o meu status de vida não está relacionado à minha conta bancária, ao meu cargo, à minha casa, ao bairro que eu moro. O meu status de vida está relacionado a, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu consigo dormir em paz? Eu ando ofendendo as pessoas gratuitamente? Eu tenho inimigos declarados, conscientes, né? Aqueles que eu estou tentando prejudicar de algum jeito? Ou não? Eu tento ser uma pessoa mais amistosa, passar pela vida de uma forma mais tranquila. Os meus relacionamentos, eles estão melhorando ou piorando? Qualquer que sejam. No meu emprego, eu estou melhorando ou piorando? Como eu estava há 5 anos atrás e como eu estou hoje, eu melhorei ou piorei? A minha saúde física está melhor ou pior? A minha parte emocional, espiritual, eu estou mais atento a isso ou menos ligado a isso? Então, isso sim a gente pode usar como parâmetro para medir a nossa felicidade, o nosso bem-estar, digamos assim. Independente de qualquer outro parâmetro que seja físico, que seja material. Até porque essa vida ela é material, mas nós estamos no momento material da nossa existência. Daqui a alguns anos, com fé em Deus e com os nossos esforços, daqui a bastante tempo, a gente não vai mais ter esse mundo material. Vamos ter outras situações, outros corpos, outras vidas. E aí? Aí a gente vai ter outras metas, outros parâmetros também. Mas enquanto estamos aqui na Terra, é fundamental que a gente se lembre sempre: eu estou vivendo pela minha régua ou pela régua do outro? Se for pela régua do outro, possivelmente a gente sempre vai passar por esses momentos de putz, estou frustrado. Putz, olha que chato isso, não está dando certo. Mas às vezes não é algo que nós queremos, não é algo que nós precisamos, estamos correndo atrás. Às vezes a gente só quer satisfazer o outro. Sabe aquela história do filho que vai seguir a carreira do pai, porque é o sonho do pai? Mais ou menos isso. Será que é o sonho dele? Isso faz sentido para ele? Vai satisfazê-lo enquanto ser humano? Ou ele está se anulando ali para satisfazer a vontade do pai? É importante a gente lembrar que nós temos o nosso espaço no mundo, e que todos nós somos seres individuais. As minhas necessidades não são as mesmas do Hugo. Não são as mesmas do meu marido, da minha filha, da minha mãe. Mesmo sendo muito próximos, cada um tem uma necessidade, um olhar para a vida e um grau de maturidade, uma bagagem que trouxe também de outras experiências. Então, essa vida aqui é um convite para a gente buscar o autoconhecimento. Se a gente começar a tentar se conhecer um pouco melhor, aí vai ficar mais fácil a gente identificar esses alertas. Poxa, eu estou frustrado porque o Hugo queria que eu fizesse tal coisa, mas eu não estou a fim de fazer. Por isso que eu estou frustrada. Mas aí faltou, de repente, eu chegar no Hugo e explicar, Hugo, isso daqui eu não estou muito afim. Vamos ver uma outra forma? Por que não? Muitas das nossas questões, acho que 90% das nossas preocupações, são coisas que não ocorrem, que fica ali no campo da nossa mente, gastando uma energia, um tempo, e a gente fica ali, né, minando aquilo, aumentando aquilo, sendo que, às vezes, uma simples conversa, lógico, dentro de cada cenário, né, tem cenário que não dá, mas tem os que são possíveis, e às vezes daí já resolveria a situação.
Então, as frustrações, elas podem ser muito minimizadas se a gente começar a não inventar muito e pensar nas coisas como são. Ok, se estão de acordo, maravilha, vamos melhorar. Se não estão exatamente do meu agrado, por que que não estão? O que que eu esperava que fosse, mas o que é? É fazer aquele comparativo, sabe? Ah, então é desse jeito, ok. Eu não consigo mudar isso, como está as coisas hoje, mas eu consigo projetar um amanhã melhor. Como que eu construo isso? E aí a gente vai usar os nossos métodos, né? Cada um com a sua inteligência, com seus recursos, vai buscar melhorias no aspecto da vida, ou em quais aspectos achar que são necessários. Vamos tomar cuidado, porque às vezes a frustração ela também pode estar relacionada com a falta de propósito mesmo. Às vezes não está faltando nada para a gente, mas a gente fica olhando e pensando, ai, eu queria alguma coisa para reclamar. Às vezes é só uma falta de propósito, é só encontrar um hobby e alinhar. Às vezes falta uma água, falta uma hidratação, falta uma vitamina D, falta tomar um sol, falta alguma coisa que está fora ali e a gente fica olhando para o céu pensando: caramba, eu não tenho nada para reclamar. Eu gostaria de ter um motivo para reclamar. Vou caçar alguma coisa. A gente precisa ter propósito na vida. A gente precisa aprender a trabalhar, aprender a descansar, a ter hobbies, a ter momentos de lazer, a ter momentos de foco total, para a gente conseguir alcançar os nossos resultados. Vamos tomar cuidado, porque às vezes essa falta de propósito faz a gente ficar olhando sempre para o depois, né? Para o que o outro tem. Eu vou ficar olhando aqui o que o Hugo tem, me comparando, porque não quero fazer nada por mim, então é mais fácil olhar para a vida dele e pensar, por que eu não sou assim, por que eu não sou desse jeito, por que eu não tenho essa profissão, por que eu não sou nessa estrutura. Quando a gente deve olhar para dentro de nós, se incomodar com o que a gente acha que não está bom e tentar melhorar. Lembrando que, se a gente projeta muito para frente, a gente esquece de aproveitar o hoje também. Não vamos viver às custas de quando chegar ao final de semana, quando chegar as férias, quando chegar ao final do ano, porque existe uma vida rolando agora, nesse momento, nesse minuto. E às vezes a gente desconsidera o agora, todo mundo ao nosso redor, para viver nessa redoma do amanhã. Amanhã a gente vai ser feliz, amanhã eu vou ter esse projeto, amanhã eu vou descansar. E o agora? Como é que fica o hoje? Vamos pensar nisso, porque o hoje, de fato, é uma oportunidade única para fazermos o que tivermos aí a intenção. Lembrar de tudo que a gente já possui e que é importante para nós, que precisa ser valorizado hoje. Se a gente não valoriza muito, como que a gente vai valorizar? Se a gente não valoriza o pouco, como é que a gente vai chegar no muito? A gente precisa começar de baixo, de pouco, para depois expandir isso. Isso se refere a tudo, gente. A relacionamento, a conhecimento, a melhorias na vida. Ninguém vai começar já num salto gigantesco. A gente só vai chegar no final da escada se a gente der o primeiro passo. Então, o meu convite para essa semana é a gente pensar um pouco sobre isso, sobre quais os motivos nos deixam frustrados, e se esses motivos estão relacionados a coisas que são supérfluas ou coisas que são necessárias. E se a resposta for de coisas necessárias, como que a gente alinha isso para ficar menos frustrado? Isso é nós que ficamos aí firulando conosco mesmo, inventando coisas, ou são situações que realmente precisam melhorar? O que a gente pode fazer? Enfim, para que a gente tire esse peso da nossa mente e seja mais grato também por tudo que a gente tem. Porque como Cristo nos falou, quanto mais nós conhecermos a nós mesmos, mais a gente vai conseguir desenvolver o nosso espírito para as coisas que são eternas, que a traça não leva, que nada leva, porque não é desse mundo, não tem a ver com nada material, tem a ver com virtudes, com coisas que fazem aquecer o nosso coração. E vamos acompanhar aí onde quer que estejamos. Então, essas são as minhas considerações. Vamos deixar aí essa tarefa para todos nós aí durante a semana, para pensar nos motivos da nossa frustração, se são supérfluos ou se são motivos pertinentes e o que podemos ajustar para vivermos melhor. E aí eu passo a palavra para o Hugo, para ele fazer as considerações finais dele.
Enquanto você falava também, Amanda, me trouxe algumas ideias aqui que eu acho que são interessantes, que mesmo, né, nesse processo, beleza, né, definir, né, estou focado no presente, estou trabalhando nos meus planos, nas minhas metas, naquilo que eu, de forma saudável, mas vai ter dia que vai bater o desânimo, vai ter dia que vai bater a preguiça, vai ter dia que você vai ser mais produtivo, vai ter dia que você vai ser menos produtivo, porque nenhum de nós é um robô. Nós temos as variações espirituais, mental, psicológica, física. Nós temos uma série de motivos para variar ao longo dos dias. Então, desde que o saldo, né, no final desse processo esteja, não, né, nesse mês ou nesse ano eu estou amadurecendo, estou evoluindo, estou indo atrás da minha meta, ainda pode levar mais tempo do que eu achei que ia levar, mas eu estou caminhando para esse sentido, então está ótimo, né? Entender que vai ter dias que vai bater o tédio, né? Vai bater aquele frio, vai bater, eu devia estar mais focado, mas hoje eu não estou. E isso faz parte da nossa natureza humana ainda. Nosso corpo, né, fisicamente nos afeta ainda muito, né? Nossa mente também muitas vezes nos afeta muito. E nós ainda não temos esse controle todo. Nós não temos aquela disciplina rígida, né, firme. Vai ter dias que nós vamos ficar, né, meio baqueados, né, com o psicológico, ou o corpo, ou as situações do trabalho. Vai ter dias que vai ser mais cansativo, mais corrido, e faz parte do processo. Então, entender também, e não é porque a gente tem um dia assim que significa que a nossa vida não vale a pena, ou que a gente não está amadurecendo, ou que a gente não está caminhando, né? E como você também comentou, né, a questão do tem coisas, né, que talvez né, vão nos gerar frustração, que beleza, talvez valha a pena a reflexão, dê para tirar um aprendizado, mas tem outras coisas que é só a gente remexendo aquilo. Então, realmente, né, a desenvolver a sabedoria, a maturidade, para deixar para lá, para perdoar, para esquecer, para tentar de novo de uma outra forma, né? Às vezes, eu tomei uma decisão e hoje eu vejo que não foi a melhor, ou fiz algo que eu não queria, ou que eu naquele momento achei que era legal, hoje eu vi que não é, e faz parte. Nós estamos aprendendo, né? E dentro desse processo, saber que há esse recomeço, né? E entender também que faz parte meio que da nossa natureza humana sempre estar um pouco insatisfeito. A gente não consegue ficar muito tempo satisfeito. Né? Não sei se é um mecanismo de evolução. Talvez quando a gente for um espírito puro, a gente consiga ficar 100% satisfeito. Mas enquanto a gente não chegar lá, nós sempre vamos ter algo para reclamar, algo que está incomodando, né? Algo que a gente está cansado, ou que a gente queria que o mundo ou a nossa vida fosse diferente. Pode ser que ela até fique diferente, mas aí quando ela ficar diferente, vão vir outras exigências, outras mudanças, e assim vai indo a vida. Por isso que também temos que tomar cuidado para não, digamos assim, colocar muita energia nisso, porque senão a gente enfatiza muito os problemas, né, as dores, as dificuldades, as incompreensões da vida, né, e aí a gente, em vez de focar no que está dando certo, nas coisas positivas, no que a gente tem para agradecer, a gente vai se frustrando cada vez mais, porque, né, vai só acumulando coisas ao longo da vida. Não, a gente tem que envelhecer e acumular coisas positivas, experiências, vivências, né, memórias bacanas. Claro, vão ter memórias ruins, vão ter de situações difíceis, mas elas vão ter menos peso, né? Então a gente também, né, a gente meio que dosa o que vai ter peso no nosso coração mais, né? Os momentos bons ou os momentos ruins, né? Os sofrimentos ou as felicidades. Cabe a nós também aumentarmos, né, dar mais força para o lado positivo. Porque se a gente for olhar a sociedade e tudo, a tendência é só dar o lado negativo. E aí a gente naturalmente vai se tornando pessoas mais difíceis, né? Mais cri-cris, mais chatas, mais intolerantes, porque de certo modo essa é a tendência materialista da vida. Mas a tendência espiritual não, é a gente envelhecendo, se tornar pessoas mais fáceis de lidar, mais tranquilas, mais calmas, mais serenas, mais maduras, mais empáticas com o outro. Esse é o convite de Jesus Cristo, né? Então, né, fica como última reflexão esse ponto, e que
cada um de nós possa, né, fazer essa luta diária, né? Eu vou até dar um exemplo hoje, né? O dia passou que eu nem vi agora, né? Estou sentindo extremamente cansado, mas beleza, o dia passou, fiz aquilo que eu podia fazer, foi tranquilo, tá dando tudo certo, e assim, vai ter dias que você vai estar mais cansado, vai ter dias que você vai ver mais o dia passando, você vai ter uma folguinha, um tempo, e assim a gente vai tocando a vida, né? Mas não, né, não vamos reclamar ou ficar, nossa, que droga de dia, nada disso, né? Cada dia tem seu desafio, cada período da nossa vida, é assim que a gente vai amadurecendo também. Então, fica aqui nas minhas reflexões finais. Um grande abraço a todos, né? E vou desejando a todos uma ótima semana, com boas reflexões, né? Com esse processo de autoanálise, digamos assim, para a gente ver o que a gente está reclamando muito, às vezes até reclamando de barriga cheia, né? E vou passando a palavra para a Amanda para que ela faça o encerramento, né? E a prece final do programa de hoje. Então, vamos assim agradecendo a todos que estiveram conosco nessa noite, aqueles que estarão em outro momento através do YouTube. Eu convido quem se sentir confortável a fechar os olhos. Quem quiser pode ficar de olhos abertos. Vamos nesse momento deixando sair dos nossos corações o mais profundo sentimento de gratidão, de paz, amor e esperança. Essa luz multicolorida envolve todo o contorno geográfico, todos os países, cidades, estados, bairros, sem distinção de nenhum. Essa luz multicolorida já vai se intensificando para que tenhamos muita paz, para que tenhamos um bom ânimo nas relações. Vamos vibrando pelas populações de todos os países que encontrem meios de conviver pacificamente, que os nossos governantes também encontrem formas de auxiliar o povo da melhor forma possível. Vamos vibrando intensamente luzes multicoloridas pela nossa fauna, a nossa flora, pela água que respiramos, pela água que bebemos, pelo ar que respiramos, pelo alimento que não nos falta, por toda a natureza, pela camada de ozônio, pela atmosfera. Vamos vibrando intensamente para que saibamos, enquanto humanidade, a viver com harmonia, com sabedoria, junto à natureza que tanto nos auxilia e também nos ensina. Vamos deixando que essa luz multicolorida envolva todos aqueles que se sintam enfermos do corpo, da alma, da mente, do emocional, que os amigos espirituais consigam estar presentes, amparando a cada um de acordo com a sua necessidade, trazendo esperança, otimismo e melhoria das suas dores dentro do possível. Vamos vibrando intensamente para que tenhamos saúde em todos os aspectos da palavra, que batalhemos pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar físico, emocional, psicológico, mental e espiritual também. Vamos vibrando intensamente por todas as seitas, filosofias, doutrinas e religiões que pregam o amor e a paz do Cristo, pela doutrina espírita que tanto nos esclarece, pelas casas espíritas, por todos os voluntariados, pelos assistidos, pelos trabalhos que ali são realizados. Vamos vibrando luzes com muita energia de amor, de esperança, de paz, pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pelo nosso trabalho material, por todos que lá estão, para que tenhamos uma convivência em harmonia, que saibamos dialogar e chegar sempre num bem-estar comum. Vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso lar, pelas pessoas que ali estão, pedindo aos amigos espirituais que, se for do nosso merecimento e necessidade, faça uma visita aos nossos lares, remova ali as angústias, tristezas, mágoas, substitua tudo por muita luz, muita paz, muitas energias boas, de esperança, para que compartilhemos com os nossos entes queridos. E vamos pedindo licença para vibrar por nós, necessitados que somos. Que tenhamos força, tenhamos coragem de seguir a nossa caminhada dia após dia, com esperança, fazendo sempre o nosso melhor e não nos esmorecendo.
É muito comum a gente tropeçar, é muito comum a gente cair, mas a gente também tem como se levantar e seguir adiante com a cabeça erguida. Vamos deixando muitas vibrações em aberto para que a espiritualidade leve onde se fizer mais necessário, remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos, com muitas notícias boas, muitas reflexões e até a próxima oportunidade. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.